pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Fala, garoto. Vamos lá. Vou por ti. Só diz vai que eu vou. Boa noite, amigos. Este é o podcast Histórias de Gramado. Antes de qualquer coisa, eu quero justificar a ausência do meu amigo Luia Barbakov, titular do programa, por um pequeno problema de saúde. Ele está com um problema de garganta. Então, eu, com muita honra, venho aqui participar do programa, e eu tenho um convidado que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ele é um grande contador de histórias, um dos melhores que eu já vi em Gramado. Antes, porém, gostaria de agradecer aqui o apoio, o patrocínio de empresas que apoiam o trabalho da Gramado TV, que é a RecPay, de estacionamentos, e também da Tag para pedágio, principalmente agora neste momento de grandes filas no pedágio. Você põe a tag da RecPay ali e passa direto, não tem qualquer problema. E também a Golden Lagueto, que prestigia este programa. Então eu vou dar boa noite, é ao vivo esse programa, tá, pessoal? Vocês podem mandar aqui pelo chat aí, que a gente vai respondendo e vai colocando perguntas no ar. O meu convidado hoje é João Alfredo Bertolucci, mais popularmente conhecido como Fedoca. Ele é advogado, foi vice-prefeito de Gramado, foi prefeito também agora no período entre 2017 e 2020. Seja bem-vindo, Fedoca. Obrigado, Miron. Alegria imensa estar aqui. Eu acompanho esse programa porque, afinal de contas, ele é o nosso álbum, né? Uma espécie de repositório de todas as lembranças que a gente tem da cidade. Então, eu começo perguntando para ti, Fedoca, qual é a imagem mais remota que você tem de Gramado, de você criança? Olha, Miron, aqui do outro lado da rua, nós morávamos numa casinha de madeira, cujo banheiro ficava num apêndice da casa, não ficava nem no interior da casa.
O vaso sanitário, este sim, ficava a cerca de 20 metros da casa. Ou seja, a gente tinha que ter cuidado para não ter nenhuma indisposição de madrugada, porque teria que caminhar no escuro, né? E eu me lembro perfeitamente da minha mãe, porque havia uma bomba de gasolina ali. Eu me lembro da minha mãe às 3, 4 horas da manhã, o pai caminhoneiro, viajando, e ela bombando gasolina para os caminhões que partiam para suas jornadas de trabalho. Essa é uma lembrança que eu tenho bem viva na minha memória. E também as aventuras que o pai me incentivava muito a me aproximar de pessoas como a J. Renner, como o Oscar Knorr. Então, o meu mote era entregar jornal, né? Que o pai fazia isso porque... Era jornaleiro amador. Jornaleiro amador. E outra lembrança que eu tenho foi a minha crise, que eu tive conflitos violentíssimos com os lagartos do seu Oscar Knorr, que eu achava que eles eram dinossauros, né? Mas eles se assustavam mais do que eu me assustava deles, eles se assustavam de mim. Mas era um ambiente que eu não gostava muito, mas a gente ia lá porque o pai sempre foi bebericar na inteligência e na cultura dessas duas personalidades, o A.J. Renner e o Oscar Knorr, para exatamente iniciar o desenho da Gramado que a gente desejava para a história, né? Que é Gramado turística, uma cidade com contornos, com imagens que faziam a gente pensar na Europa. Na época se dizia que Gramado era a Suíça brasileira, né? Você nasceu no mesmo ano que Gramado foi emancipado. Você nasceu em maio, Gramado se emancipou em 15 de dezembro e o seu pai foi o primeiro prefeito. Você se lembra, depois do pai prefeito, ele foi para deputado? Depois do pai prefeito, ele foi para deputado, tanto assim que no golpe de 64, o pai era deputado. Aí ele cumpriu o mandato lá em 64 e quando houve uma pequena abertura, vamos chamar de frestinha democrática, daí o pai se candidatou a prefeito em 1968 e assumiu em 69, mas só ficou 90 dias, porque houve um decreto do presidente da época, acho que era o presidente Geisel, Médici, eu acho, cassando o mandato de Gramado de uma forma assim até hoje não explicada, né? Porque Gramado não era zona de segurança, não era estância hidromineral, não tinha nenhum dos requisitos para que fosse nomeado interventor, mas aqui em Gramado foi... Isso foi em que ano? 69. O pai governou de janeiro até abril de 69. E o vice, que também estava legitimado, que era o Alberto Casagrande, legitimado pelo voto, né, Miron? Ele não conseguiu nem assumir. Veio direto o interventor, passou por cima do vice e se viveu aquele momento assim, eu chamaria de não republicano da cidade. É uma imagem que eu tenho. Se você me perguntar qual é a eleição mais remota que eu tenho lembrança, é essa de 68. Eu tinha 6 anos de idade e me lembro da comemoração do seu Walter Bertolucci, do Alberto Casagrande em cima de um caminhão. Isso. É a imagem que eu tenho daquilo ali. Mas, Fedoca, você estudou aonde aqui em Gramado? Você sempre morou no centro, ali na Rua Madre Verônica, inicialmente aqui na esquina, né? Inicialmente aqui onde hoje é o Chocolate Lugano, que é onde eu tenho a memória da minha mãe abastecendo os caminhões. Ele tinha umas bombas de gasolina ali, na Borges. E mais depois, tarde, na Madre Verônica. Hoje Rua Coberta. Mudou bastante. Mudou bastante. Nós morávamos numa casinha precária de madeira e tal. E quando nós fomos para Rua Coberta, né, para Madre Verônica, aí já era uma casa com o padrão do Ginter Schlipper, muito bem construídas, paredes duplas,
Uma casa muito confortável, uma casa que o único pedido que a mãe fez para o pai foi que a casa não tivesse escadas. Então o pai fez uma casa bem ampla e rasa. Então era muito bom de se viver. Sua mãe era uma sábia, né? Porque a gente constrói lá, quando tem 40 anos, uma casa com 3 pavimentos e não lembra que um dia vai ficar velho. Outro dia, eu tenho um vizinho maravilhoso, que é meu primo e irmão, de sangue e coração, que é o Mariano, né? Mariano Peterson. Mariano Peterson é uma figura. E ele me chamou, ele se submeteu a uma cirurgia há pouco tempo, e ele me chamou eu acho que foi ali da cerquinha divisória. Fedoca. Eu me assustei, Miron. E fui descer a escada correndo para ver se eu socorria ele, né? Eu achei que ele estivesse precisando de mim. E, claro, né? Caí da escada. Graças a Deus, e dos meus tempos de goleiro, que eu consegui manobrar o corpo lá e desviar de uma parede bem ruim, né? Na verdade, o Mariano fez aquela gritaria toda para me convidar para almoçar. Me diga uma coisa, já que você falou do tempo de goleiro, você tem uma história no esporte muito interessante, porque você foi campeão de tênis e campeão de futebol pelo Internacional. Conte-nos um pouco mais da trajetória na área esportiva, o Fedoca esportista. Bom, nós tínhamos um time aqui em Gramado que disputava os campeonatos de futebol de salão, Miron, ali atrás da antiga Recreio. Era uma cancha de asfalto. E eu comecei ali com 12 anos. E nós acabamos campeões, nós acabamos bicampeões de futebol de salão. Esta imagem aqui revela a foto tirada por ocasião. Eu tinha 13 anos nessa época. E na partida final desse campeonato de 68, era novembro de 68, veio uma turma de Porto Alegre aqui para me ver jogar. Ela era formada pelo Ivo Correia Pires, pelo Ibsen Pinheiro e pelo Cláudio Cabral. Na época eles chamavam de os mandarins. E eles me viram jogar aqui e imediatamente me contrataram para ir jogar em Porto Alegre. E eu, no dia 4 de janeiro, já fui para Porto Alegre, digamos assim, abortando o final do segundo grau aqui em Gramado para fazer em Porto Alegre. E fui jogar lá no Infanto Juvenil, junto com o pessoal lá do Internacional, o Abílio dos Reis e tal. Aí o treinador do Infanto Juvenil, que era o Ernesto Guedes, me viu jogar e me puxou para o Infanto Juvenil. Então eu sempre tive uma idade adiantada, né? Eu tinha idade de infantil e jogava no infanto. Depois eu tinha idade de infanto juvenil e jogava no juvenil. E você chegou ao juvenil do Internacional e aí foi campeão pela Copa São Paulo. Na época se chamava campeão juvenil do Brasil, né? Brasileiro. Chamava-se Robertinho. Quem eram os colegas de time ali? O Robertinho era tinha o Robertão, né? Dos profissionais. Que era o Campeonato Brasileiro. E que tinha o Robertinho, que era o nosso campeonato. Os meus colegas de clube, vamos lá, Paulo Roberto Falcão, que é meu amigo pessoal até hoje, o Batista, né, o Cedenir, o Manuel, o Djair, o Birinha, o Mussum, o Letieri, uma série de jogadores que às vezes até eu sinto saudade, né? Nunca mais vi, alguns deles eu nunca mais vi. Outros não, outros me visitam, né? O Batista já veio aqui me visitar, o Falcão está sempre por aqui. Mas eu quando eu larguei o futebol, Miron, eu parei de frequentar o estádio Beira-Rio e nunca mais voltei. Eu parei em torno de 77 ou 76. Eu já era profissional daí, né? E eu nunca mais entrei no Beira-Rio. Algum motivo especial? Eu estava de má vontade. E eu era muito amigo do China, do Schneider, do goleiro.
E numa ocasião eu fui para o treinamento e o Negão Edi, desculpe, é negão afetivo, não é nada de racismo. Claro, massagista. Massagista. Me chamou para pedir conselhos do traje que ele deveria usar para o casamento do Tovar. Que chegou a ter uma loja de trajes na Rua da Praia. O pai dele era alfaiate, lá na Zenha, né? Depois foi na Rua da Praia. Aí eu parei ali e o Edi me mostrou um long play, a capa de um long play, cujo personagem, né, cujo protagonista chamava-se Agnaldo Timóteo. Então, Miron, era um paletó vermelho, uma camisa verde, uma gravata azul. Era um troço, dizia ele, tu acha que fica bem em mim, porque eu vou mandar fazer essa roupa? Pô, negão, não faz isso, tia. Pô, tu vai num casamento, pega uma coisa assim, ó, um grafite, um marinho, um preto, e tal e tal. Aí quando eu entrei lá, o assessor do Otacílio, que na época era o Gilberto Tim, né? O assessor do Otacílio me disse, olha, eu vou mexer no teu dinheiro, porque tu chegasse não sei quantos minutos atrasados, tinha uma caixinha ali para que se pagava essa multinha. E eu disse para ele, pô, mas quem me reteve foi o Edi, eu tô aqui desde muito antes do chamado e tal. Aí ele disse assim, tá bem, vai passar nessa, essa aí vai passar. Aí eu disse para ele assim, não, no meu dinheiro tu não vai mexer nunca mais, eu nunca mais vou voltar aqui. E nunca mais voltei, nunca mais entrei no Beira-Rio. Não sabia dessa história. E na área do... Tem mais fotos aí, você tem a carteirinha aqui, vou mostrar pro... tem a medalha também. Essa é a medalha do Robertinho. Essa é a medalha do Campeonato Brasileiro. Né? Eu tenho duas, uma delas eu não encontrei. E ali tem a carteira de... Carteira de atleta. Do Internacional. Ó, 1970 e 1971. E a foto do time vencedor é aquela ali. Essa aqui foi a foto tirada no Beira-Rio depois de nós retornarmos de São Paulo campeões. Que é esta foto aqui. Maravilha. Na área de tênis, Fedoca, também você era um canhoto que também teve uma trajetória vitoriosa na área de tênis aí. Como é que começou essa tua paixão pelo esporte? Foi assim, ó. Eu adorava a torta do Tênis Clube Velho. Eles tinham uma torta lá de chocolate que era uma coisa estupenda. Então eu me submetia, quando eu era criança, a juntar bolinha no meio dos lagartos lá e cobras e tal, para ganhar um copo de Pepsi-Cola e uma fatia de torta. Era um prêmio maravilhoso, né? No tempo que havia piscina lá e aquela quadra ali em cima do então lodo terápico. E aí eu fui pegando tal, mas o futebol me desviou. Mas depois que eu larguei o futebol, eu me dediquei um pouco mais ao tênis, né? E aqui em Gramado, por exemplo, eu fui campeão 16 anos, sem nunca perder um set. E até que o Tênis Clube me fez uma homenagem. Tenista destaque de Gramado, com a promessa de que eu não disputaria mais torneio. Não foi o Jorge Ribeiro, por um acaso. E aí o que aconteceu? O Tadeu Morales, professor de tênis, me via jogar e ele dizia que eu tinha talento e tal. E me chamou para ir jogar no Aliança de Novo Hamburgo. E lá eu joguei com o Chimitão, que foi o primeiro campeão da Copa Itaú. O Chimitão é um cara de um talento assim inexplicável, né? E eu era o mais fraco da equipe, mas nós conquistamos títulos bons ali, jogamos contra gente boa, Thomas Koch, etc. E vencemos, né? E feito isso, eu voltei mais para Gramado, aí não quis mais disputar torneio. Então não disputei mais torneio. Eu disputava torneios, os torneios rotarianos, né? Aqueles festivos, que eram das duplas mistas,
E normalmente eu era desclassificado. Normalmente, porque era uma palhaçada só, né? Tá bem. Mas me diz uma coisa, Fedoca, do esporte para boemia, que é uma diferença bastante grande, vamos combinar. Você foi um boêmio, gostava de boa música. Quem eram os parceiros daquela época, quando você toca violão, cavaquinho, enfim, quem eram os parceiros daquela época? Eu prematuro, né? O Fabiano foi a Porto Alegre antes que eu. Eu fiquei meio solito aqui. E na época eu já tocava cavaquinho. E a minha grande inspiração, em termos de seresta, não de samba, né? A minha grande inspiração em termos de seresta foi o Adail de Castilhos, que é irmão da minha mãe. E nele eu busquei essa vocação para sair na madrugada aí, cantar nas casas e tal. E o Adail era muito rigoroso, ele não admitia que o seresteiro entrasse na casa. Não. Para ele, o seresteiro tinha que ser homenageado pelo dono da casa com um sinal de luz. Ligar e desligar a luz da sala ou do quarto, que é para aquilo significava um agradecimento. E o seresteiro se considerava pago. O tio Adail, por exemplo, tinha pavor do seresteiro que entrava na casa que invadia a casa praticamente e tomava bebida alcoólica e comia e tal. Ele tinha pavor dessas coisas. E eu peguei essa mania. Só que eu era muito prematuro e a minha mãe ficava muito preocupada. Então, o que ela fazia? Normalmente ela se louvava do querido Cabo Ivan, que depois virou sargento, para cuidar de mim, né? Então eu saía com eles. Que também era bom de música. Eu saía com eles para tocar aquelas serestas e samba e tal, que era o Antônio Macaco, o Antoninho Brigadiano. O apelido a gente não pode dizer. Não pode aqui. dizer, não, essa aqui é uma emissora séria. É um evento respeitável, né? O Ropesteado, aquela turma, o Cabo Ivan, o Salada. Então a gente saía por aí a fazer samba, né? Salada eu me lembro tocando pandeiro. Pandeiro? Exatamente. O Salada tocava pandeiro. E depois eu evoluí, nós fizemos o Pra Que Dinheiro, né? Que era o bloco de carnaval. Que eu fui chefe de bateria com 15 anos, eu fui chefe de bateria dos mestres. Você era precoce mesmo, né? E aí eu virei parceiro de quem? Do Oswaldinho do Pandeiro, o Oswaldo Gisotti. Que era um pandeiro, Miron. Era um pandeiro que tu não percebia, mas ele estava presente. Ele não queria destaque, mas ele fazia toda a batida do samba, ele fazia no pandeiro com uma perfeição, porque o problema do pandeirista é querer se destacar mais do que o cantor, mais do que o solista. E ele não, tu não notava, mas ele estava ali presente. Foi um grande pandeirista, o Oswaldinho. Outro dia o Oswaldo esteve aqui numa entrevista programado Notícias, mas a gente falou daí somente na área de negócios, né? Uhum. Mas é difícil para os mais novos enxergar no seu Oswaldo que ele foi um exímio pandeirista e que marcou época aqui, né? Não, o Oswaldo é um recatado e um pacato cidadão, né? Ele é um cara fantástico. O meu escritório lá no Planalto fica perto da casa dele. Ele diariamente está passeando de bicicleta por ali. 84, né? De bicicleta. E tocava um pandeiro. Um grande gramadense. E um caráter fantástico, né? Eu sou fã do Oswaldinho. Eu chamo ele de Oswaldinho do Pandeiro, né? Ele podia ter seguido a carreira artística, né? Sem dúvida. Fazia uma segunda voz boa, né? E aquele acompanhamento do pandeiro que era inigualável. E Fedoca, você entrou na política, pelo que eu me lembro, a primeira eleição foi em 1982 para vereador. Aí o PDT acabou não fazendo legenda na época. Sim. Daí, em 88, você se elege vice-prefeito com Nelson de Nibir. Como foi aquela eleição que foi
vencida por vocês ali por 16 votos, 16 né? votos. Pô, a tua memória é muito boa, Miron. Nossa. E realmente corresponde. O teu relato corresponde à realidade. Foi um convite que o Nelson fez para mim, na minha época. O meu escritório era aqui na Borges, na parte de baixo do prédio, onde hoje é o Chocolate Lugano ali. E o Nelson foi ali umas 3, 4 vezes, insistindo, até que um dia ele se aliou com o Sérgio Haas e me cercaram de um jeito que eu aceitei. Aí nós concorremos, à época, contra o Negão querido, Enoir Zarzanello. Querido. E ganhamos por 16 votos. Aí eu exerci o cargo de vice-prefeito e à época o Nelson Nubia me delegou a parte do turismo, né? Por isso que eu me destaquei como presidente do Festival de Cinema e a internacionalização do festival, porque nós pegamos, Miron, a época do Collor, né? O Collor tinha aquele Pojuca Pontes, Marido da Tereza Raquel. Tereza Raquel, que cortou, porque tudo era Embrafilme, né? A produção nacional era na base da Embrafilme. Ele cortou o dinheiro e eu tive que me socorrer do calendário internacional. Tanto que eu fui a Cuba. Quero te dizer que eu fui o único presidente da história do Festival de Cinema não remunerado. Quem me pagou o hotel foi a Embaixada de Cuba e quem me pagou passagem foi a Varig. E eu fui lá para inserir o Festival de Cinema no calendário ibero-americano. Tanto que nós fizemos o maior festival de cinema de Gramado foi o Festival Ibero-Americano, que tinha filmes europeus, italianos, portugueses, pegava aquela parte da Europa e toda a América, né? Claro. Mas, Fedoca, toda a campanha política, eu adoro histórias de campanha política, né? Tem os causos, tem aquela parte folclórica, tem... Sim. Você se lembra de alguma ao longo daquela campanha? Porque depois eu vou perguntar de outras aí. Olha, a gente vivia muita situação de constrangimento, porque eu sou bom fisionomista, mas eu tenho dificuldade bárbara em associar ao nome. Eu tenho dificuldade de identificar o nome da pessoa, embora, sabe, a fisionomia me seja até quase que íntima, mano. Eu tenho muita dificuldade. E uma das coisas que eu padecia era exatamente falar com quem eu não sei quem era, né? Esses dias Isso até... é normal na política. E tu sabes que eu sou um palhaço, né? Outro dia até eu estava ali esperando a comida, fui comprar comida ali no supermercado, e tinha umas 20, 30 pessoas ali, e uma senhora me abordou. E eu, sinceramente, não sei quem é. E disse: Fedoquinha, querido, pelo amor de Deus, tu tens que voltar para a prefeitura, porque tu é gente. Tu recebia a gente de lá com um abraço, carinho, daquele meu jeito, e tal. E eu disse para ela, aquelas 20 pessoas ouvindo tudo, né? Eu disse para ela: minha senhora, a senhora me desculpe, mas eu larguei, eu já estou no outro ramo. Já, não, eu sei, tu tem teu escritório de advocacia, mas isso aí não quer dizer, tu vai tocando, vai e tal. Não, eu tô agora no ramo da agricultura. E ela: não diga, Fedoca, mas o que tu tá fazendo, Fedoca? Eu tenho 4,5 hectares de uma lavourinha de maconha orgânica. O pessoal não sabia onde se meter. Ela tomou um susto bárbaro. Ela disse: Fedoca, de onde é que tu tirou isso? Isso aí é perigoso. Não, eu fiz uma pesquisa de mercado e concluí que é a única atividade cujo lucro é maior do que o chocolate. E foi assim que eu... não que eu me desvencilhasse da mulher, foi assim que eu resolvi o problema, porque eu estava com vergonha de perguntar quem era, né? Essa história de estar falando com uma pessoa e não saber quem ela é, eu sempre tratei muito bem, né? Eu procurava, no fundo da memória, puxar,
Mas de vez em quando não saía. Mas um dia teve alguém que me confrontou. Eu falando com a pessoa, com naturalidade, ela perguntou, tu sabe quem eu sou? Mas claro. E ela disse, então me diga quem eu sou, de onde é que tu me conhece? Eu olhei, eu via que o sujeito tinha uma cara de quem gostava de uma birita, de uma bebida, né? Pô, como é que tu não te lembra daquela noite maravilhosa lá, que a gente tomou todas junto e fizemos aquela festa, né? Pô, que memória que tu tem. Olhou para mim. E até hoje eu não sei quem é. Então foi... Não, a política tem isso, né? Eu hoje mesmo, no almoço, eu também fui abordado por duas senhoras, né? E não tive como identificá-las. Só que daí eu perguntei. Aí eu perguntei também, né? Tu já está naquela fase que tu porque eu cheguei à conclusão que é melhor, sabe? Tu passar o atestado de que tu tá idoso e sem memória, né? Do que tu ficar conjecturando sobre quem seja, né? Claro. Naquela campanha também teve uma história engraçada que você me contou, que era de um candidato a vereador que acabou fazendo menos de uma dezena de votos. E em determinado comício no interior, ele foi falar sobre polos emissores de turismo. Foi lá na Serra Grande. Serra Grande. Conte-nos um pouco mais, Fedoca. Era um comício e esse candidato a vereador foi fazer um discurso impróprio para aquele local. E disse que o programa dele seria fortalecer os polos emissores de turismo, tais como a BAV, taratata, e eu estava do lado do agricultor e ele me perguntou, mas isso é algum tipo de batata? Uma praga? Uma praga, alguma coisa? Eu digo, não, isso são associações de agências de viagens. Então, também tem isso, né? O cara tem um segmento que não é para aquele ambiente. O eleitor, ele não compreende aquele discurso. Não, tem político muito matreiro, antigo, que resolve fazer discurso longo em cerimônia onde ser breve é fundamental. Então, eu sempre me lembro também, você como prefeito, adotou a prática de discurso curto. Muito. Teve uma ocasião num festival aqui, que uns 5, 6, festival de música, uns 5, 6 falaram antes de mim. Mas discursos longos. E chegou na minha vez, eu disse, olha, eu sei que vocês vieram aqui para ouvir música, né? Nós estamos com a nossa orquestra sinfônica, que é um grande patrimônio de Gramado, né? Então eu declaro aberto o festival e vamos lá. E eu me lembro que um jornalista do Jornal do Comércio fez uma manchetezinha lá, o discurso mais bonito que eu já ouvi na minha vida, foi do Fedoca. Uma frase, dou como aberto o festival de música de Gramado. Tem mais alguma história engraçada que você lembra da política? Não me ocorre agora, sim, mas com certeza, né? Com certeza, porque eu também era folclórico, né? Eu fazia muita coisa, assim, As visitas com os vereadores e com os líderes de bairro eram fantásticas, né? Porque tu te divertia muito, né? Eu, pessoalmente, me divertia demais. Eu tinha dificuldade em entrar na casa das pessoas, porque eu achava invasiva a visita, né? Então, depois de muita insistência, eu topava. Mas até então eu ficava meio retraído e tal. E via muitos vereadores, muitos candidatos a vereador que adotavam
uma oração para 50, 60 residências. Então era uma coisa repetitiva, né? O que mostrava as limitações do candidato, né? Porque tinha que se adaptar à exigência do eleitor, né? Não repetir. Outra coisa... Tinha que customizar, para usar uma palavra do momento. É verdade, não é, Miron? E outra coisa, tu tem que captar o sentimento do eleitor numa campanha política para tu transmitir a tua mensagem, né? Não é... Tu vai lá no interior dessa localidade, lá nos confins, para falar de agência de viagens e turismo. Claro. O agricultor não compreende isso. E tudo que a gente não compreende, a gente não gosta, né? Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade com matemática. Eu não gosto de matemática. Por quê? Porque eu não sei. Então, tudo que a gente não sabe, a gente tende a rejeitar. Do que você sente mais saudades da Gramado Antiga? Do pertencimento? Do Café Cacique, da Lancheria das Hortênsias, Sem dúvida nenhuma. Não é que a gente tenha perdido Gramado para o turismo, mas hoje, se tu quiser ficar fora da cidade, tu vai para o centro. Né? Principalmente nessa época agora, onde tem um evento maravilhoso, sucesso, tranquilo. Eu sou fã do Natal Luz, mas ele, sob certo aspecto, ele desfigura aquele Gramado que a gente conheceu. Né? Hoje tu não tens mais aquelas rodas de cafezinho, tu não tem mais aquelas partidas de xadrez depois do almoço, tu não tem mais a mesa dos colorados, as mesas dos gremistas, a mesa do MDB, a mesa da Arena. Tu não tem mais aquilo. E, no entanto, eles conviviam. Outro dia eu vinha, era perto do meio-dia, pela Borjas, quase na frente da igreja, e um gramadense mais velho que eu, mais antigo, vinha na minha direção oposta, e daqui a pouco ele falou assim: Miron, que bom te encontrar, e me abraçou, né? Não tinha, né? Não tenho tanta intimidade com o cidadão. Daí ele me disse: olha, eu venho lá da rua Eusébio Balzarete, tu é a primeira pessoa conhecida que eu encontro. Viu? E me abraçou efusivamente, como se fosse um grande amigo. O meu pai um dia, Miron, me questionou: Fedoca, tu tem que parar de ir no Café Brasil às 5h30, 6 horas da tarde. Porque o pessoal te identifica como alcoólatra. Pai, eu não sou cachaceiro, não te preocupa, mas eu vou lá porque eu vou me abeberar da minha cidade, dos gramadenses. E quem sentava lá, normalmente, eram seresteiros, eram músicos, eram parceiros, né? Então eu ia lá, já garoto. E personagens folclóricos tinha também. Miron, né? Eu com 13 anos, bati numa casa noturna de Porto Alegre, do lado da Igreja Sagrada Família, chamada Chão de Estrelas, e me candidatei para participar da festa de aniversário do Lupicínio Rodrigues. Eu tinha 13 anos. Ou 14. Ficava ali na João Pessoa, não era? Não, José do Patrocínio. José do lado da Patrocínio. Sagrada Família. Da igreja, né? E entrei Eu frequentei o Sandália de Prata, que ficava na João Pessoa. Aí, o cara disse assim: não, tu tá brincando, né? Você tá zoando, não tem lugar. E graças a Deus, tinha um casal lá atrás de mim que disse: não. Porque eu disse para ele: tu vê, eu sou de Gramado e tal, tava recém morando em Porto Alegre. E eu tinha uma curiosidade bárbara de conhecer o Lupicínio. E eu sei que o Jamelão veio prestar uma homenagem para ele aqui e tal. Não, mas não tem lugar, não tá. As mesas estão lotadas e tal. Daí um casal disse: não, aqui, ó, nós temos uma mesa reservada que tem 4 cadeiras. Nós somos um casal, então tu senta conosco. E eu sentei lá com eles e assisti a noite toda, não tirava os olhos do Lupicínio, né? Era um troço assim, quase que doentio. E o grande Jamelão cantando para o Lupicínio. Isso era uma coisa que os meus amigos da minha geração achavam ultra brega, né?
Mas eu tinha essa história da minha mãe, do meu tio Adail, e isso tudo me levava para esse tipo de evento, né? Tu já nasceu tu sempre foi precoce, no Miron, esporte, em tudo. Até 2016, eu não saía do Rio Grande do Sul, para qualquer razão, sem passar no Rio de Janeiro. Eu conheço quase todos os botecos do Rio de Janeiro. É difícil num carioca me bater, porque eu conheço os becos todos lá. Por quê? Porque eu toco cavaquinho, eu gosto de choro, né, e de samba. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma audiência em Florianópolis, eu fazia audiência e ia para o Rio. Depois eu voltava para Gramado. Ficava lá, ficava 2 dias lá e tal, um dia. E aí levei amigos para lá, conheci pessoas maravilhosas lá do Rio de Janeiro, porque eu me identificava. O que me estragou? O cargo público. Daí eu não podia mais passear no Rio de Janeiro, né? Mas você chegou a ir para o Carnaval do Rio? Fui. Tempo do Brizola, governador? Isso antes da função pública, é. Fui. E naquela época, o Fontorinha, que era assessor, destacou o Tarzan Númer. E ele Torcedor símbolo do Inter. E eles me arranjaram uma credencial colorida, cheia de cores, assim, ó. Porque lá a credencial azul dava acesso à pista, a credencial lá dava acesso ao camarote, a credencial dava acesso às mesas e tal. A minha era colorida. Inclusive, meu nome era Shigeaki Shiraketoraka, era um japonês que era um engenheiro de som e de luz do complexo lá do Carnaval do Rio de Janeiro, da Sapucaí. Aí eu sentei debaixo dos camarotes, eu sentei nas mesas ali, nas cadeiras e onde estão as mesas. E há uma tradição, né, Miron, do prefeito do Rio de Janeiro e o governador beijarem a bandeira da primeira escola do grupo principal. Então eles vêm lá daquele recuo e passam por ali. Quando eles passaram ali, eu gritava, governador Brizola, governador Brizola, governador Brizola. E nada, mas eram umas 200 pessoas e tal. Daqui a pouco eu disse, Walter Bertolucci de Gramado. E o Brizola parou, olhou assim e disse, o que tu és do Walter? Eu sou filho. Ah, dá um abraço no teu pai. Já voltei para as mesas com uma certa credencial, né? Mas Miron não deu, falando sério, não deu 5 minutos. 2 daqueles guarda-roupa, segurança, foram lá e me disseram assim, ó, o governador faz muita questão que tu participe da solenidade de beijar a bandeira junto com ele. E me levaram para a pista. E eu fiquei do lado da Florinda Bolkan e da Adele Fátima. A Adele Fátima é uma mulata linda. Meu Deus do céu. Eu tinha uma vontade bárbara de contrair núpcias com ela. Casar e registrar tudo, né? E aí, depois disso, o Brizola me levou para o camarote do governador. Ele disse assim, ó, eu não quero estragar a tua programação, mas se tu não tiver programa, melhor, tu é meu convidado para participar do camarote. E aí eu fui pro camarote e lá ele ficou 1 hora e pouco me contando os casos dele, porque ele era muito amigo do pai. O pai teve muito gesto com o Brizola quando o Brizola saiu daqui do Rio Grande do Sul, saiu do Brasil, né? O pai teve gestos assim bem importantes, né? Inclusive o de levar para a praia. Que bacana. Pro Maneco Leães, piloto do Jango, baixar o avião ali no Pinhal, Praia do Pinhal, e levar para o Uruguai. O pai que foi motorista. Olha só. Então eles tinham uma amizade bárbara, né? Aí às vezes eu ia para o Rio de Janeiro, o pai pegava um balde de mel, o mel branco de Cambará, aquele, e eu batia lá no apartamento do Brizola, lá em Copacabana. Boa tarde, cheio de segurança e tal. E aí, meu caro, olha, eu vim trazer um mel pro Dr. Brizola. Tá bom, tá entregue.
eu vou examinar. Se eu não se importa, não, pode examinar. Daqui a pouco, ele pelo telefone interno, ele me chamou assim, disse, o que o senhor é do Walter Bertolucci? Não, eu sou filho. Aí ele foi lá e disse, doutor, é filho. O governador te convida para subir. Aí subi no apartamento do Brizola, ele ficou lá, né? Aí ele abriu o mel para os assessores dele e me cutucava e dizia assim, olha só o que eles acham que isso aqui é. Cuida. Vem cá, fulano, me diga o que é isso aqui. E ele botava assim a colher. Falei, ai, governador, acho que é uma moça. É uma moça. E era o mel branco, né? O mel branco de Cambará. Que cá para nós. Né? O mel branco de Cambará e o chopp do Rio de Janeiro tem sabor diferente. Claro. Por que o chopp é tão bom no Rio? Né? Não. É outro sabor. Fedoca, de personagens folclóricos de Gramado, o que você lembra? Porque era uma época mais ingênua, mais livre. Hoje, praticamente, a gente fica limitado em função desse crescimento turístico, a casas, a visita aos amigos, não tem mais essa vida em sociedade, como você falou do Café Cacique, ir tomar um café, jogar uma partida de xadrez. Café Brasil também. Café Brasil, melhor sorvete de abacate que já houve no planeta Terra, feito pela Dona Helga. Dona Helga. Que personagens você destacaria? Dona Helga é um. Né? A esposa do Pascoal também é outro, a Dona Nenê, é outro personagem que também fazia um sorvete tão gostoso quanto o da Dona Helga. Mas a minha convivência maior foi fazer o abre-alas para o Walter Bertolucci quando eu ia entregar o jornal. Eu entregava o jornal e às vezes eu esperava o pai e para o pai ir atrás. Ele vinha depois do jornal, ele entregava o jornal, depois ele vinha lá para, como é que eu vou te dizer, regimentar a cultura, né? Do Oscar Quinora eu tive excelente, do AJ Renner eu tive excelente impressão. Maior industrial que o Rio Grande já teve. Pois é. A AJ Renner. A AJ Renner. E uma alma fantástica, uma personalidade maravilhosa. E os meus companheiros, que eu diria assim, em termos de protocolo, não seriam os embaixadores da cultura, né? Mas em termos de amizade e fidelidade, era o pessoal do samba. Era o pessoal do samba, do carnaval, era o pessoal do esporte, que eu mais tenho assim presente na minha vida, né? Que é o Antônio, nosso despachante, o Antoninho Brigadiano, o Rubio Pesteado, o Cabo Ivan, o Salada, e assim por diante. Até o Vandir Stahl, de vez em quando, participava da serenata, desde que ele não abrisse a boca, porque ele era muito desafinado. O Sapiranga, O Sapiranga. Casado com a Lília. Ele tinha um forte sotaque alemão. Sim. E faziam serenatas lá em casa, de vez em quando. Serenatas não, um encontro anual que tinha para tocar de novo. E também tinha o Romeu Rigel, que cantava muito bem. Romeu Rigel. Que iam lá em casa, e eu, com 9, 10 anos, né, já preparava a caipirinha e servia a cerveja. Né? Hoje, meus pais iriam para o conselho tutelar. Né? Mas, enfim... Eu fazia isso e eles ficavam todo ano, cantavam todas as músicas do Lupicínio Rodrigues e deixavam o Sapiranga sempre na expectativa, porque a música que ele mais gostava do Lupicínio era uma que falava de um sambista que morava na Ilhota ali. Vivia na Ilhota, um velho sambista, seu nome era João. Seus dois companheiros. E um violão. Ele não tinha um cachorrinho e um violão, né? E aí ele sempre pedia assim, né? Toca aquela dos cachorrinhos. Então era muito folclórico, porque daí tocavam a música do Lupicínio, ele chorava. Viu?
Agora, Miron, estamos aqui em casa. O Garibaldi e a Marli foram vítimas cruéis das nossas serenatas. Dificilmente a gente fazia uma rodada de serenata que não incluía o Garibaldi e a Marli, né? O Garibaldi gostava muito, né? O pai adorava. O pai adorava. O tio Gariba era uma figuraça, muito querido. Saudades daquele tempo, meu amigo? Muita, 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 muita. Esse pertencimento de Gramado também, que eu gostaria também de reavivar, sabe? Mas... Isso é um dos objetivos desse programa e da Gramado TV, né? De certa forma resgatar a história de Gramado em vídeo através de relatos, né? E a pessoa não precisa ser prefeito, não precisa ser vereador, nada. Trazer pessoas simples para cá e contar essa história, porque isso muito está se perdendo. Você vai, por exemplo, lá no Rissul, né? Que é o supermercado que eu frequento aqui em Gramado. Você fala, a maioria é pernambucano, manauara. Sim. Né? Então, esse pessoal que está vindo não tem qualquer tipo de conhecimento de Gramado. Como Gramado chegou aqui. Exatamente. Então, cada vez mais a gente sente essa falta de conversar com os amigos, encontrar, tomar um cafezinho. Hoje o ritmo é outro. É outro. Eu sei, a última mesa formada, digamos assim, a última mesa tradicional formada se desfez agora, ali na Rua Coberta, aquela mesa do cafezinho, dos nossos saudosos queridos, né? O Adilson Frank, o próprio Coover, e também já não se mantém uma tradição que eles tinham há 30, 40 anos, né? Onde é o Café Brasil, onde é o Café Cacique hoje em Gramado? Não tem. É verdade. É verdade. Fedoca, te agradeço muito, foi um bate-papo muito, muito interessante, você sempre com uma memória prodigiosa, trazendo coisas e fatos que fazem parte da história de Gramado. E é muito bacana também reverenciar a J. Renner, Oscar Knorr, Leopoldo Rosenfeld, F.G. Bier, que pessoas que trouxeram para Gramado um refinamento, que eles, como naquela época, trouxeram da capital para cá um refinamento que não existia. Outro dia eu falei com a Marlene Nels, filha do Dr. Carlos Nels, que me relatava que na época que o Dr. Nels chegou em Gramado, não tinha no cardápio salada. E ele, como médico, passou a incluir no cardápio salada, né? Então, são pessoas assim, pequenas coisas. O Dr. Carlos Nels teve uma importância fantástica. Eu quando voltei para Gramado, Miron, em 78, me formei e vim para cá. O pai pediu para voltar. Eu estava mais ou menos integrado lá em Porto Alegre. Hoje não mais, porque Porto Alegre, tudo que é rua que eu entro lá é contramão. E eu acho que o povo lá se embruteceu demais. Então eu não tinha o que fazer. Quem eram meus companheiros? Mauri Pascoal. Então, geralmente na terça-feira eu jantava com o Mauri Pascoal no Napolitano. Quarta-feira eu jantava no Kid Broilo, ali onde era o sindicato, onde é o sindicato rural. Ele tinha ali galeto bom, uma churrascaria boa e tal. Quinta e sexta-feira eu já ia pro Pedrinho, do Che Pierre, tomar vinho que os clientes deixaram na garrafa e os restos da comida lá, porque eu me sentia muito sozinho em Gramado e eu tinha perdido aquela liga com os meus antigos companheiros que naturalmente foram falecendo, né? Então eu tenho muito boas lembranças dos restaurantes de Gramado, do Napolitano,
lá do próprio do Kid Broilo, do Pedrinho Gobi, do Clécio Gobi também. Isso tudo foi para mim muito marcante, porque eu não tinha onde ir, então eu sempre frequentava lá. Eu era um inserido, né? Eu era um inserido. Não faz muito, quando eu era vereador, na segunda-feira de noite, as sessões da Câmara sempre são em segunda-feira, a gente queria sair depois da sessão para comer alguma coisa e normalmente não encontrava. O que nos salvava era o Escur, que ficava na frente da Ortopé. Era o único que abria em segunda-feira. Maravilha, maravilha, o Escuro na frente da Ortopé. Era outro ponto tradicional, né? Ponto tradicional, nossa senhora. Fedoca, mais uma vez, obrigado aí. Tu é um grande contador de história, tem uma memória privilegiada aí. E foi um prazer conversar contigo, fazia tempo que a gente não se encontrava e não batia um papo aqui. É verdade. Não, para mim é uma alegria, Miron. Tu pode me convocar. De repente vai ter uma turma maior, talvez, que reporte mais coisas, né? Eu tenho também aquela turma do Pra Que Dinheiro, que eu tenho muitas saudades, né? Do João Cláudio Candiago, do Darcy, do Paulo Ganso. João Cláudio Candiago está aqui na audiência aí também. Ah, é? Tem Rafael Reis, tem uma turma O João Cláudio deixa muito cantor profissional no bolso. Ele já esteve aqui no programa, entrevistado por Luia. Demais. Foi um programa muito bom. Ele canta demais. Ele é daqueles que... Darcy Mikaelsen também assiste Darcy, aqui direto. A alma do Pra Que Dinheiro, o Darcy praticamente, né? Fundador. Maravilha. Eu vou encerrando o programa hoje, agradecendo mais uma vez aqui a Golden Lagueto e também a RecPay, que agora está com essa tag que você economiza tempo no pedágio, principalmente nessa época aí de Natal Luz. Passa tranquilo aí em Três Coroas, aí na linha Araripe e também lá em São Chico para quem vai agora para a praia. Na semana que vem, volta aqui para o Histórias de Gramado o meu amigo Luia Barbakov, que está se recuperando e amanhã ou depois já vai estar na ativa aqui. Uma boa noite e até quinta. Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades.